Oi, Shantain, tentativa número 3 de gravação. Essa então é a nossa primeira aula de pré-cálculo, retomando os estudos, né, em plena pandemia. Vamos tentar fazer o nosso melhor todos, tá bom? Para quem não se lembra ou para quem não me conhece, eu sou a professora Márcia Sortica, né? Vou dar esse curso para vocês esse semestre, nessa modalidade emergencial remota. Mas espero que ano que vem a gente consiga se encontrar nos corredores. Espero que vocês estejam bem, tá? E seus familiares também. Eu vou tirar o meu vídeo aqui para nós darmos início à aula. Então é o curso de pré-cálculo, onde no primeiro vídeo a gente vai fazer uma revisão das primeiras aulas. Se eu não me engano, foram 3 aulas que nós tivemos antes da pandemia. E aí nós começamos o nosso curso falando sobre conjunto numérico, né? Os diferentes conjuntos numéricos. Nós vimos, né, que um dos primeiros conjuntos numéricos que surgiu foi o conjunto de números naturais, né, e eles são chamados naturais porque eles são usados, por exemplo, para contar quantidades, né? Então, é natural porque é algo que surge da necessidade da própria natureza do homem, né? Contar objetos. Segundo conjunto numérico é o conjunto de números inteiros, a gente representa pela letra Z. E aí aqui, ó, a gente já engloba, né, o conjunto dos números inteiros. Ele tem números negativos, ele tem números positivos e ele tem também o número zero. Percebam que o número zero, apesar de para nós ser uma coisa muito tranquila de utilizar, ele representa o nada, né? Então, filosoficamente, o zero é um salto bem interessante no cognitivo humano, tá? Se sabe, né, não se sabe quando surgiu ou foi inventado, mas se sabe que lá 300 anos antes de Cristo, os chineses já usavam esse conjunto de números inteiros. E provavelmente isso era, né, esse conjunto era usado, né, os números negativos eram usados para expressar débitos de comércio, tá? Os números racionais, né? O próximo conjunto que a gente está vendo aqui, ó. Os números racionais, então, é qualquer número que a gente pode expressar pela razão de 2 inteiros, tá? Mas só percebam uma coisa, não necessariamente o meu número ele é fracionário, né? Porque, por exemplo, eu posso expressar 1 como sendo 1 divididos por 1. Né? Eu posso expressar o número 2, por exemplo, como sendo 4 divididos por 2. Tá? Então, o conjunto de números racionais, todos os números eles podem ser expressos como a razão entre dois números inteiros, mas não necessariamente eles são uma fração. Tá? A única coisa que eu tenho que cuidar é que o denominador aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero, certo? Ah, então aqui tem um exemplo, ó, 7 quartos e 4 nonos. O que eu quero mostrar com esse exemplo para vocês? Bom, no primeiro momento eu disse que nem todo número racional ele é fracionário, mas quando ele é fracionário, como nesses dois exemplos aqui, ó, eu posso tanto ter um número fracionário finito, como eu posso ter um número fracionário infinito, certo? Então aqui a gente percebe que quando divide 7 por 4, quando expressa ele na sua forma decimal, ele é um número com 3 dígitos. Ele tem um número finito de casas após a vírgula. Quando eu expresso 4 nonos na sua forma decimal, ele é um número infinito, né? O que a gente chama de dízima periódica, tá? O próximo conjunto de números é o conjunto de números irracionais. Então, o conjunto de números irracionais, ele é relativamente novo, né, no sentido de que ele surge, por exemplo, com o raiz de 2, certo? Então,
A lenda, né, não se sabe se isso é verdade, mas a lenda é que o raiz de 2, então, surgiu quando estavam se querendo, né, calcular a diagonal de um quadrado de lado 1. Né? Então já era conhecida a equação que relaciona a diagonal com os lados, né? Sabendo que diagonal ao quadrado é L quadrado mais L quadrado. Então aqui a diagonal, nesse caso, seria raiz de 2. E esse raiz de 2, tu não consegue expressar esse número como a razão entre dois inteiros, tá? Então foi aí, né, a partir deste problema aqui, certo? Que surge o conjunto dos números irracionais. Então aqui eu botei alguns exemplos de números irracionais, né? O π, o número de Euler, raiz de 2, raiz de 3. De fato, toda raiz de número inteiro, sempre que vocês calcularem raiz de um número inteiro e essa raiz não for um número inteiro, isso aí vai ser um número irracional, tá? Então, por exemplo, raiz de 5 é um número irracional, raiz de 7, raiz de 6 e assim por diante. Próximo conjunto, então, é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto de números reais, que é esse conjunto amarelo aqui, ó, ele vai abraçar todos os outros conjuntos que a gente viu até agora. Ele vai ser formado, então, o real, ele é formado pela união dos irracionais, que é o quelinha, né? Com os racionais, que é o conjunto Q, tá? Então, os números reais, então, eles podem ser inteiros ou fracionários, né? E o conjunto de números reais, então, ele contém todos os outros conjuntos, tá? Aqui, ó, o conjunto de números reais, ele contém o conjunto de números irracionais, que é esse conjuntinho aqui, o de números racionais, que por sua vez contém o conjunto de números inteiros e contém o conjunto de números naturais. E o último conjunto numérico que conhecemos, então, é o conjunto dos números complexos, tá? Ou dos números imaginários, como a gente chama, né? Então, os números complexos, eu sempre posso expressar esses números aqui, ó, por uma parte real e uma parte imaginária, certo? Então, todo número dentro do conjunto de números complexos, ele vai ser expresso como uma parte real somando uma parte imaginária. E esse conceito de números complexos, ele vai nascer ali no século XVI, quando os matemáticos estavam procurando soluções de equações tipo x ao cubo e x à quarta potência. Então, nesse nosso curso, a gente vai se restringir ao conjunto de números reais, tá? Vocês vão usar o conjunto de números complexos, se eu não me engano, lá em cálculo 3 ou cálculo 4 e depois lá na disciplina de sinais, já numa disciplina mais avançada do curso de vocês. Mas nesse momento e por um bom tempo, vocês vão se restringir ao conjunto de números reais. Bom, então, agora a gente vai definir o que é o eixo real. O eixo real é uma reta ordenada, certo? Na verdade, eu posso expressar qualquer conjunto numérico através de uma reta ordenada. Como a gente vai trabalhar com o conjunto de números reais, eu vou expressar então o eixo real, tá? Como é que seria esse eixo real, essa reta ordenada? Então, ela é uma reta, né, em que tem a origem sempre vai ser o zero, a origem da reta, né, ou do eixo. E aí eu vou ordenar
os meus números, né? Primeiro que eu vou definir, talvez, é dizer que à direita da origem eu tenho números positivos e à esquerda da origem eu tenho os números negativos, tá? Só que a pergunta é, como é que a gente sabe aonde cada número fica? Lembrando que um conjunto de números reais, ele tem infinitos números, né? Então, não tem como testar todos os números. Mas, vamos supor que eu pegue um conjunto de 5 números reais, como é que eu vou saber, caso eu não soubesse, como é que eu ordeno esses números, tá? Então, como é que eu sei que um número A é maior que um número B? Para isso, eu tenho que usar a desigualdade, tá? Então, para mim saber que um número é maior que um outro, eu tenho que fazer um menos o outro. Então, se um menos o outro for positivo, né? Deixa eu só ver o que vem depois. Tá. Então, o que significa A maior que B ser positivo? Significa que A menos B é maior do que zero, certo? Então, se eu subtraio B dos dois lados dessa desigualdade e o número que eu obtenho é positivo, é maior que zero, significa que o A é maior que o B. Se o A é maior que o B, ele fica à direita de B na minha reta ordenada, tá? E isso não importa se ele é positivo ou negativo, né? Por isso que se diz que, por exemplo, ó, menos 2 é maior do que menos 3, porque ele está à direita. Se eu faço menos 2 menos o menos 3, isso vai me dar um número positivo. Então, menos 2 é maior do que menos 3. Então, quem é maior fica à direita do cara que é menor, tá? Se eu faço A menos B e isso me dá negativo, significa que A é menor do que B. Então, ele vai ficar à esquerda de B. Bom, os números podem ser iguais também, né? Então, quando eu uso o sinal de maior ou igual, que é esse aqui, quando eu faço um menos o outro, essa operação de subtração, ela tanto pode ser positiva ou nula. E a mesma coisa acontece quando eu faço, né, A menor ou igual a B. Então, se o A for menor ou igual a B, quando eu faço essa subtração aqui, essa operação, ou ela vai me retornar um número negativo ou vai me retornar um número nulo. Então, assim, ó, com as desigualdades, eu consigo ordenar a minha reta real, ou o meu eixo, né, de qualquer conjunto numérico, tá? Bom, intervalos numéricos. Então, dentro da minha reta real, eu posso pegar pequenos segmentos que a gente chama de intervalo numérico, tá? Principalmente quando nós formos resolver ali inequações e próprias equações e quando a gente for trabalhar com funções também, que a gente quiser definir domínio e imagem, a gente precisa entender o que é um intervalo numérico. Então, o intervalo numérico, em geral, ele vai ser um subconjunto da reta real, tá? Alguns casos ele vai ser a própria reta real, mas em geral ele vai ser um subconjunto da reta real. Então existem dois tipos de intervalos numéricos, pessoal. Existem os intervalos que a gente chama de limitados e os não limitados, tá? Então os limitados, eles têm um fim ou um início, né? Bem definido, é um número bem definido. E os não limitados, não, eles podem se estender desde o menos infinito até o mais infinito, tá? Então, por exemplo, ó, os limitados, como é que a gente representa? A gente representa por colchetes, certo? Esses colchetes, eles representam um intervalo fechado. O que significa um intervalo fechado? Significa que os números, eles fazem parte do intervalo, certo? Então, aqui, ó, e aí o sinal que a gente usa na anotação de desigualdade vai ser o
maior igual, menor igual, ok? E quando eu vou fazer uma representação gráfica, eu tenho que pintar a minha bolinha aqui, ó. Então, como eu estou pegando um subconjunto limitado entre A e B, é esse pedacinho aqui da minha reta real, ó. Tá bom? Conjunto aberto, ó. Ah, tá. E por que que ele é limitado? De novo, porque A e B são números definidos, certo? Não é porque ele é fechado ou aberto. É porque isso aqui é um número. Pode ser 1, 0, 1000, 1 milhão, enfim. Tá? Então ele é limitado por isso, porque ele tem um início e um final definidos por um número, que eu conheço esse número, eu tenho como mensurar, tá? Conjunto aberto. Aqui, nesse caso, ele ilustra como sendo os colchetes virados, né? Mas tanto pode ser os colchetes virados como podem ser parênteses, tá, pessoal? Então, essas duas representações são válidas. Ó, ele é aberto significa que esses números A e B não entram. O x não pode assumir esse valor. E aí, quando eu vou representar na minha reta, né, esse subconjunto tem as bolinhas abertas, certo? Aqui a gente tem um conjunto misto, né, em que ele é fechado à esquerda e aberto à direita. Então, significa que à esquerda o A entra, o x pode assumir o valor do A, só que ele não pode assumir o valor de B. Então, bolinha pintada no A e bolinha branca no B. E aqui, por fim, ó, eu tenho um conjunto que é aberto à esquerda e fechado à direita. Né? Então, à esquerda, o A não entra, o x não pode assumir o valor A, mas ele pode assumir o valor B. Então, agora, bolinha aberta no A, bolinha fechada no B. Esses números A e B a gente chama de extremos do intervalo, tá? E no nosso caso aqui, como é um intervalo limitado, A e B são números reais mensuráveis, que eu consigo associar um valor a eles. O que são os intervalos numéricos não limitados? Então, os intervalos numéricos não limitados são aqueles em que um dos intervalos tende para mais ou menos infinito. E aí o infinito, eu não tenho como associar um número ao infinito, né? E aí ainda existe uma frase que alguns infinitos são maiores que outros. Alguém vai sacar essa referência aí, né? Então, alguns infinitos realmente são maiores do que outros, tá? Em matemática, matematicamente falando. Isso aí talvez vocês vejam lá quando vocês analisarem comportamento de limites, tá? Se uma função, por exemplo, o x quadrado e o x, o infinito do x quadrado é maior que o infinito do x, porque o x quadrado cresce mais rápido do que a função x, tá? Bom, então o que seriam os intervalos não limitados? Seriam aqueles em que um dos extremos é infinito, tá? Quando o extremo for infinito, pessoal, essa extremidade ela sempre tem que ser aberta, tá? Porque, como eu disse para vocês, eu não tenho como associar um número ao infinito. Então, aqui sempre vai ser extremidade aberta. E aí, aqui, por exemplo, ó, eu posso ter um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, né? Esse cara aqui é fechado porque o A ele está incluído. E aí a gente escreve, né, em notação de desigualdade, simplesmente que o x é maior ou igual a A. Na notação gráfica, na representação gráfica, é bolinha fechada para o A e pinto toda a minha reta, porque essa reta vai se estender, né? Esse intervalo numérico, esse subconjunto da reta real, ele começa em A e se estende para todo o infinito. Se o intervalo é aberto em A, eu simplesmente digo que o x é maior do que A. E aí, bolinha aberta e pinto o resto para o mais infinito. Bom, quando o intervalo, né, for não limitado à esquerda,
significa que eu venho lá do menos infinito, ó, e também a esquerda sempre vai ter que ser aberto. Então, no caso aqui, ó, se ele for fechado em B, que é o extremo da direita, a gente tem que dizer que o x sempre assume valores menores ou iguais a B. E aí, essa minha reta vem lá do menos infinito e corre até B e para, incluindo o ponto B. Enquanto que, se ele for aberto em B, que é o que temos aqui, né? Aberto, lembrando que o aberto pode ser colchete ou pode ser parênteses. Então, o meu x é simplesmente menor do que b, também vem lá desde o menos infinito até o b, só que o b não entra. Então, é bolinha branca no b, tá? Bom, próximo tópico é falar sobre o valor absoluto de um número, tá? Vamos pegar aqui também a reta real, tá? O que significa o valor absoluto de um número? Tá? Então, vamos botar aqui o zero e vamos pegar como exemplo o menos 2 e o mais 2, certo? Então, todo mundo concorda que se o módulo representa a distância entre a origem e o número que eu estou calculando o módulo, então a distância que esse número se encontra da origem tem que ser a mesma distância do que esse número se encontra da origem, tá? Por isso que o módulo, por representar uma distância, né, geometricamente falando, ele sempre vai ser um número positivo, tá? Tanto que se vocês, né, quando a gente faz a função, né, que a gente vai ver isso mais lá pra frente. Então, a função f de x é módulo de x, isso aqui vai ser o seguinte, ó. Ele vai ser x quando x for maior ou igual a zero e vai ser menos x, vou escrever aqui embaixo, quando x for menor que zero. Então, o gráfico dessa função, peraí, o gráfico dessa função modular, né, se eu tenho aqui x, y, ele vai ser sempre positivo. Eita! Vai ser sempre positivo, ó. Tá? Porque ele está calculando, na verdade, a distância dos números até a origem. E essa distância tem que ser a mesma, não interessa se eu estou à direita ou à esquerda da origem. Tá? Então, o módulo de um número, ele vai ser o próprio número, se esse número for maior ou igual a zero, e ele vai ser o negativo do número, se esse número for negativo. Tá? Então, o módulo de menos 3, ele vai ser menos o menos 3, que vai me dar mais 3. É isso que isso aqui está nos dizendo. Aqui algumas propriedades, ó. O que significa dizer, né, por exemplo, que módulo de x é menor do que a? Tá? Significa, né, vamos pegar aqui a reta real. Aqui está o zero, aqui está o menos a e aqui está o a. Então, se eu digo que o módulo de x é menor do que a, significa que os valores de x que eu estou pegando são esses aqui, ó. Né? Então, significa que o x ele tem que ser maior do que menos a e menor do que a, certo? Bom, o que significa, agora aqui, segundo a propriedade, dizer que o módulo de x é maior do que a? Então, se o módulo de x é maior... Opa, tá muito grosso. Se o módulo de x é maior do que a... Deixa eu apagar aqui. Se o módulo de x é maior do que a, e aqui eu tenho a minha reta real, né? Aqui tá o zero, aqui tá o menos a e aqui tá o a. O que significa dizer que a distância que eu me encontro é maior do que a distância a? Significa que eu tô à direita de a e à esquerda de menos a. Certo? Então, significa que ou o x é maior do que a, ou ele está à direita de a, ou ele está à esquerda de menos a, que é o que temos aqui, ó, x maior que a ou x menor que menos a. E aí, aqui tem algumas propriedades, né? Que se eu tenho
aqui o módulo do produto vai ser igual ao produto dos módulos, né? Por exemplo, posso botar números aqui só para ilustrar, isso de maneira alguma é uma prova. Então, né, se eu tenho 3 vezes menos 2, isso aqui tem que ser igual a módulo de 3 vezes o módulo de menos 2. Né? Então, eu vou ter aqui módulo de menos 6 tem que ser igual a 3, que multiplica, o módulo de menos 2 é 2, isso aqui vai me dar 6 igual a 6. Mesma coisa para divisão, certo? E aí tem essas 3 últimas propriedades aqui, que essa primeira se chama desigualdade triangular, que ela diz que o módulo da soma sempre vai ser menor ou igual que a soma dos módulos. Essa aqui, módulo da soma, menor ou igual que a soma dos módulos. Essa aqui, a sexta propriedade, que o módulo do resto, né, da subtração, sempre vai ser menor ou igual que a soma dos módulos. E se eu faço módulo de A menos o módulo de B, isso aqui sempre vai ser menor ou igual do que o módulo de A menos B, tá? Bom, então aqui acabava uma revisão que a gente fez até bem básica em relação a conjuntos, algumas definições, né? O que era valor absoluto, intervalo numérico, etc. Agora a gente vai para operações matemáticas de fato, né? Então a gente começou lá com a radiciação e a potenciação, tá? A gente já tinha visto isso lá no início da aula. Então o que é, né, a operação matemática radiciação e potenciação? Então, potenciação é quando a gente expressa um número na forma de uma potência, que significa multiplicar ele por ele mesmo n vezes. Tá? Então, por exemplo, se eu faço a elevada à quinta potência, isso aqui significa que eu multipliquei a por ele mesmo 5 vezes. Ok? Radiciação é a operação oposta da potenciação. Tá? Através dessa operação, a gente volta ao número original. Então, o que é a radiciação? É o que a gente conhece por tirar a raiz, certo? Então, ó, se eu tenho um número A e eu pego e faço a potenciação, né, A elevado a 5, a operação inversa disso aqui seria calcular a raiz quinta de A elevado a 5. Tá? Isso aqui vai me levar para o número original. Ok? Então, por isso que a gente diz que são operações opostas. Bom, algumas propriedades de radiciação e potenciação. Então, por exemplo, ó, a primeira propriedade, ela nos diz que a raiz enésima de u vezes v é igual a raiz n de u vezes raiz n de v, tá? Então, como exemplo, o que eu poderia dar como exemplo para vocês? Vamos supor que eu tenha aqui raiz cúbica de 4 vezes 3. Tá? Isso aqui eu posso escrever como raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 3. Tá? E aí percebam que essa operação ela é bilateral. Tanto eu posso sair dessa expressão e cair nessa, né? Sair daqui e chegar aqui, como pode ser que seja útil eu sair daqui e chegar aqui, tá? Então, tanto eu posso querer separar, como eu posso querer juntar os fatores sob uma mesma raiz. Bom,
segunda propriedade, tá? Se eu tenho aqui a razão, né, a raiz de uma razão, de uma divisão de números, eu também posso separar, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui raiz quinta de 3 meios, isso aqui é igual a raiz quinta de 3 dividido por raiz quinta de 2. E, de novo, eu tanto posso ir da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Terceira propriedade. Terceira propriedade nos diz que se eu tenho uma raiz dentro da outra, eu posso transformar isso numa raiz só, tá? Numa operação só. Então, aqui o que eu estou fazendo nesse exemplo? Nessa propriedade, desculpem. Eu tenho aqui dentro, ó, a raiz NU. E depois que eu faço essa operação aqui, eu venho fazer essa segunda operação, tá? Só que isso é equivalente a eu multiplicar os radicais, tá? Então, por exemplo, se eu tenho raiz, né? Quero calcular a raiz quadrada da raiz quarta de 3. Isso aqui vai ser igual a raiz oitava, né? 2 vezes 4 de 3. E é igual, então, a raiz 8 de 3. Né? Ou seja, eu estou procurando o número que multiplicado 8 vezes b elevado a 8 vai me dar o número 3. Isso aqui que é o que significa essa operação, pessoal. Eu estou procurando qual é o número que elevado, né, que multiplicado 8 vezes por ele mesmo, eu chego no número 3. Aqui eu só queria consertar uma coisa que eu falei, que M e N são os radicais ou radicandos, não me lembro o que eu falei. Isso aqui, na verdade, são os índices, tá, pessoal? Isso aqui é o índice da raiz. Eu não tenho certeza agora o que eu falei, mas se eu falei alguma coisa errada, por favor, desconsiderem, tá? Próxima propriedade. Então, aqui é a quarta propriedade, ó. Essa quarta propriedade nos diz que se eu pegar pegar a raiz enésima, né? Tô calculando aqui, ó, raiz enésima de U. E se eu fizer a operação inversa, que é calcular a potência dessa raiz, isso aqui vai me dar o próprio número. Eu não sei se eu soube me explicar, me cafundi aqui agora, tá? Mas vamos dar um exemplo para que vocês entendam. Então, por exemplo, ó, se eu calcular, é como se fosse uma ação anulasse a outra, né? Se eu estou calculando a raiz cúbica de 10, né? Isso aqui vai me dar o quê? Eu sei que isso aqui vai me dar o número b, que é elevado, né? Que multiplicado por ele 3 vezes é igual a 10, certo? Então, se eu pego agora se eu estou calculando raiz cúbica de 10 e elevo isso aqui ao cubo, é como se uma ação estivesse anulando a outra. O que a gente faz, né, lá no quadro, corta aqui, ó. Obviamente não é cortar, né? É que uma ação cancela a outra. Então, isso aqui seria o próprio número, né, o próprio radicando aqui, que é o número 10, tá? Tá, isso aqui ele nos diz o seguinte, ó, essa quinta propriedade. Quinta propriedade nos diz que a raiz de um número, de uma potência, né, a raiz de uma potência, que isso aqui é uma potência, né, U elevado a M é uma potência. Então, a raiz de uma potência, ela é igual à potência de uma raiz. É isso que está escrito aqui, em matematiquês, tá? Então, por exemplo, se eu quero calcular raiz cúbica de 4 ao quadrado, isso aqui vai ser a mesma coisa que calcular a raiz cúbica de 4, pegar o resultado e elevar ao quadrado, tá? Então, a raiz da potência é igual à potência da raiz. É isso que está escrito ali.
E a última propriedade, então, ela nos diz o seguinte, ó, que quando a potência coincide com o índice, eu posso ter dois possíveis casos, tá? Se o meu U for par, o... Pera aí que eu vou dar um pause aqui pra ver se isso aqui tá certo. Pera aí. Tá, que bom que eu dei pause porque eu ia falar errado. Não é o U que tem que ser par, é o N, é o índice. Tá? Então deixa eu arrumar aqui. Então, quando o índice, né, da potência ou do radical, ele for par, então se N é par, o resultado dessa conta aqui, né, de calcular a raiz da potência, isso aqui vai nos dar o módulo do número, tá? Eu já explico para vocês o que é isso. E se o N for ímpar, o que a gente tem é o próprio número, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Se eu estou calculando a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, por exemplo, tá? O meu N é par, certo? Então, a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado vai ser igual a módulo de menos 2, que é igual a 2. Agora, se eu estou calculando, por exemplo, a raiz cúbica de menos 3 ao cubo, isso aqui vai me dar o próprio número. Quem é o meu U? Meu U é menos 3, então isso aqui vai ser menos 3. Tá? Então, essa sexta propriedade, ela está nos dizendo isso aqui, ó. Que quando o índice do radical e o índice da potência, obviamente é que eles são iguais, né? Eles são iguais e par, o que a gente está calculando nessa operação é o módulo do número que está ali dentro, o módulo do radical. Quando o índice da potência e do radical forem ímpar, o que a gente está calculando é o próprio número, tá? E isso aqui, pessoal, é importante. Isso aqui não vale só para números, obviamente, tá? Vai chegar algum momento que a gente tem que calcular, por exemplo, raiz cúbica de x ao cubo. Isso aqui é o próprio x. Lembrando que o x, por ser uma variável, ele tanto pode assumir valores positivos quanto negativos, tá? Ou então, vai chegar um exemplo que a gente vai calcular, acho que daqui a pouco, ou na próxima aula, não me lembro. Se eu estou calculando aqui a raiz quadrada de y quadrado, isso aqui vai me dar o módulo de y, tá? Então, essa sexta propriedade, o meu U, ele não... tipo, aqui é para números reais, mas daqui a pouco a gente vai usar isso para variáveis, tá? Então, fica a dica. Racionalização, tá? Racionalização é uma outra operação que a gente faz dentro da potenciação e radiciação, tá? O que significa? Significa que eu quero retirar as raízes do denominador de frações, tá? Bom, como é que a gente faz isso? É um algoritmozinho que tem. Então, se eu quero tirar a raiz de um denominador, como por exemplo aqui, ó, eu tenho essa fração aqui, ó, 1 divididos por raiz n UAK. Então, eu tenho que multiplicar numerador e denominador por este termo aqui, ó. Raiz índice n de u elevado a n menos k. Por quê? Porque daí, quando eu multiplicar no denominador, que é essa continha aqui, ó, o que a gente viu lá na propriedade? Que se eu tenho o produto de dois radicais de mesmo índice, eu posso juntar esses dois radicais em um. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Então, eu vou ter u elevado a k, que multiplica u elevado a n menos k. Então, quando a gente está multiplicando, né, dois números, 2 ao cubo, que multiplica 2 na quinta, quando a base é a mesma, isso aqui vai ser 2 elevado a 3 mais 5, que é o que eu fiz aqui, ó. Eu tenho a mesma base e o que eu vou fazer vai ser somar os expoentes, certo? E aí eu vou ficar com u, n, n.
Lembrando que aqui, ó, então aqui eu tenho que tomar aquele cuidado, que eu tenho que ver se o N é par ou ímpar, tá? Aqui eu não coloquei esse... Mas isso aqui, ó, esta propriedade aqui que a gente está usando, eu vou voltar aqui, é exatamente essa propriedade número 6, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente tem que se lembrar dessa propriedade e ver se o índice da raiz, ele é par ou ele é ímpar. Se for par, a gente calcula o módulo de U, se for ímpar, é o próprio U, certo? Bom, então vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Isso aqui eu vou separar primeiro em duas raízes, que também foi uma propriedade que a gente viu agora há pouco. Aí, o que eu tenho que multiplicar aqui, ó? Aqui, o que eu tenho? O N3, N menos K, certo? Então, quem é o nosso N aqui? O nosso N vale 2, que é o índice da raiz. E o nosso K é a potência de 3, né? Então, o meu K aqui vale 1. Então, se eu quero tirar esse raiz de 3 do denominador, eu tenho que multiplicar numerador e denominador por raiz quadrada de 3 elevado a 2 menos 1, que é simplesmente, então, raiz de 3. Então, raiz de 2 divididos por raiz de 3 vezes raiz de 3 divididos por raiz de 3 é igual a raiz de 2 vezes raiz de 3. Aqui embaixo, o que a gente vai ficar, ó? O nosso N é par, certo? Se o meu N é par, eu vou ter simplesmente 3, né? Eu tenho o próprio U, módulo de U. E aí, aqui em cima, se eu quiser, eu ainda posso usar aquela propriedade de juntar esses dois termos, né? Isso aqui vai ser raiz de 2 vezes 3 divididos por 3, que é igual a raiz de 6 por 3. Próximo, ó. Então, aqui o que eu tenho? Aqui a gente já tem uma variável, viu, pessoal? É o x. Eu não sei quanto vale x, tá? Então, aqui eu tenho que me preocupar com aquela sexta propriedade. E esse x eu acho que não pode ser elevado à quarta. Para aí que eu vou dar um pause, que eu acho que eu botei... Eu vou verificar isso. Eu acho que eu botei a potência errada. Só um pouquinho. Tá, a ideia aqui, então, é... Isso aqui é x na 1, tá? Eu me empolguei e botei um 4 ali também. Então, o que a gente quer fazer... Vou escrever aqui para não ter dúvida. A gente quer racionalizar essa expressão aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, o nosso N vale 4, né, que é o índice da raiz, e a potência de x é 1. Então, eu tenho que multiplicar numerador e denominador por raiz quarta de x elevado a 4 menos 1. Então, é raiz quarta de x ao cubo. Então, 1 divididos por 4 raiz de x vezes raiz 4 de x ao cubo, raiz 4 de x ao cubo é igual. Então, a raiz 4 de x cubo divididos por raiz 4 de x vezes x ao cubo. Né? Então, aqui eu vou ficar com raiz 4x cubo divididos por raiz 4 de x na 4. E aí, aqui vem a propriedade 6. Como o nosso N é par, e eu não sei o valor de x, porque x é uma variável, quando eu tiro a raiz quarta de x na 4, isso aqui tem que ficar igual a módulo de x, tá, pessoal? Então, isso aqui vai ser igual a raiz quarta de x ao cubo divididos pelo módulo de x. Essa seria a nossa resposta.
outro exemplo aqui, ó. A gente tem que o N é igual a 5 e o K é igual a 3. Então, tem que multiplicar numerador e denominador por raiz quinta de y 5 menos 3. Então, y quadrado. Então, isso vai ser raiz quinta de y quadrado. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a raiz quinta de x quadrado divididos por raiz quinta de y ao cubo vezes raiz quinta de y quadrado raiz quinta de y quadrado. Então, aqui, como o nosso n é ímpar, eu não preciso me preocupar. O y vai ser o próprio y. Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Eu tenho, aqui embaixo vai ser y, aqui em cima eu vou ter o produto de dois radicais, né? Duas raízes com o mesmo índice. E aí, eu já vou juntar tudo numa raiz só. Então, isso aqui vai ser raiz quinta de x quadrado, y quadrado. Essa aqui seria a nossa resposta. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre expoentes racionais. Ó, vamos ver agora como é que a gente pode expressar radicais através de expoentes racionais. Né? Lembrando que número racional é aquele que a gente expressa como razão de dois inteiros, tá? Então, vamos considerar aqui um número u, que é um número real, e a gente quer expressar raiz n de u através de um expoente racional. Bom, então, se eu tenho a raiz n de u, eu posso expressar isso, né? Aqui nesse caso, a minha potência de u vale 1, né? Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que u elevado, né, uma potência 1 divididos por n, tá? Então, o denominador desse meu expoente racional vai ser o índice da raiz, enquanto que o numerador é a potência do número, certo? Bom, se eu tenho uma potência diferente de 1, eu também posso expressar. Então, por exemplo, se eu quero calcular a raiz n de u elevado a m, tá? Onde n e m são inteiros, tá, pessoal? Então, isso aqui vai ser igual a... Opa, não é raiz. U, m divididos por n. O que que acontece aqui, ó? Acontece que quando eu tenho um m diferente de 1, essa fração aqui, ó, a fração m por n, ela sempre tem que estar na sua forma reduzida, tá? O que significa estar na sua forma reduzida? Significa que a fração tem que ser a menor possível. Então, aqui, ó, o exemplo que eu botei foi, se eu tenho aqui a raiz quarta de u elevado à 10ª potência, tá? Então, quando eu escrevo isso aqui na forma de um expoente racional, isso aqui vai ser u elevado a 10 quartos, certo? Só que 10 quartos a gente tem como reduzir essa fração, certo? Como simplificar essa fração. Então, se eu divido numerador e denominador por 2, eu chego na sua forma reduzida, que é u elevado a 5 meios. Tá? Então, essa forma aqui é a forma correta de nós expressarmos um expoente racional quando a potência do número for diferente de 1. É sempre na menor fração possível. Então, aqui temos alguns exemplos, né? Esses exemplos, então, vão servir para a gente brincar indo e vindo, certo? Então, aqui, ó. Isso aqui, 3 elevado a 4 quintos, é a mesma coisa que raiz quinta de 3 elevado a 4. Também é a mesma coisa que raiz quinta de 3 elevado à 4ª potência. Tá? Ou, por exemplo, né,
poderia ser também, poderia ser que eu quisesse expressar isso da seguinte forma: 3 elevado a 1/5, toda essa expressão elevada à quarta potência. Também poderia, tá? Então, quando a gente tem esse caso aqui, ó, o que seria? Foi até bom ter feito isso aqui, ó. Isso aqui seria o quê? Seria 3 elevado a 1/5. Peraí que ficou tudo feio. 3 elevado a 1/5, que multiplica 3 elevado a 1/5, que multiplica 3 elevado a 1/5, que multiplica 3 elevado a... o problema é que eu tapo o sensor e o tablet entra em hibernação. Vou ter que mudar depois. Vou ter que girar ele. 3 elevado a 1/5. Parece só um pouquinho que eu vou ter que girar o tablet, porque pra mim ele tá hibernando. Peraí. Feito. Então, aqui. 3 elevado a 1/5. Então, quando a gente faz essa operação... Ai, que saco. 3 elevado a 1/5. Quando a gente faz essa operação, né, multiplicar ele por ele mesmo 4 vezes, o que a gente está fazendo é somar os expoentes. Então, eu vou ter 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5, que vai estar o mesmo 3 elevado a 4/5. Tá? Então, todas essas 4 formas, na verdade, representam o mesmo número. Certo? Bom, aqui o 10, raiz cúbica de 10 ao quadrado. Isso aqui vai ser a mesma coisa que raiz cúbica de 10 ao quadrado, e vai ser a mesma coisa que 10 elevado a 2/3. Né? Ou então... outra coisa que a gente poderia ter feito, olha só. Isso aqui poderia ser também 3 elevado a 4 elevado a 1/5. Poderia ser. Tá? Então, a ordem que vocês escrevem a potência... Então, a potência fracionária, ela sempre vai indicar que tu tá calculando a raiz. Enquanto que a potência inteira indica que tu tá multiplicando aquele número por ele mesmo tantas vezes. Tá? Então, aqui poderia ser isso, ou ainda poderia ser 10 ao quadrado elevado a 1/3, e poderia ser também 10 elevado a 1/3 ao quadrado. Então, todas essas 5 maneiras de expressar o número estão corretas e são a mesma coisa, tá? Bom, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem um número negativo, ó. Esse número, não o número negativo, né? Mas o expoente, tá? O expoente é negativo. Então, quando o expoente for negativo, isso significa que eu tenho que inverter a minha expressão, né? Então, por exemplo, o que seria isso aqui? Isso aqui seria 1 divididos por 4 elevado a 1/2. Que seria, então, 1 divididos por raiz de 4. E se eu quisesse ainda, poderia racionalizar isso aqui seria raiz de 4 divididos por 4. Tá? Então, tudo isso aqui tá representando o mesmo número, tá, pessoal? Todas essas formas representam o mesmo número. Bom, aqui a gente vai simplificar expressões, tá? A gente vai seguir trabalhando alguns exemplos onde a gente discute algumas propriedades. E assim, ó, eu só queria dizer que apesar de parecer bobo para alguns, que bom que parece bobo para você, mas saiba que alguns colegas possuem dificuldade nisso. Então, é justamente para isso que serve essa disciplina, tá? Então, essa disciplina é para rever o básico mesmo, pessoal. Não se preocupem que daqui a pouco fica um pouco mais difícil, tá? Se isso aqui tá muito fácil para vocês, daqui a pouco fica um pouquinho mais difícil. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o produto de diferentes potências, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Primeiro eu vou escrever isso aqui, ó. Raiz de x ao cubo vezes y,
que é o primeiro termo entre parênteses, vezes y divididos por x quadrado. Agora eu vou abrir esse termo aqui, tá? Então, esse aqui vai ser raiz de x ao cubo. Opa, faltou o quadrado aqui. Vezes raiz de y quadrado, certo? Vezes y divididos por x quadrado. Então, olha aqui, ó. Aqui de novo volta o nosso n par. Por que não está? Aqui. Então, raiz quadrada de y quadrado vai ser módulo de y, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Eu vou ter, então, x elevado a 1/3 divididos por x quadrado. Agora eu vou juntar os termos que competem, né? Competem a si. X com x, y com y. E módulo de y vezes y. E aí, aqui eu ainda posso somar expoentes, tá? Como é que eu faria isso? Eu tenho... Vou botar aqui do lado. X elevado a 1/3, que multiplica x elevado a menos 2, que multiplica módulo de y, que multiplica y. Então, como eu tenho a mesma base aqui, eu posso somar os expoentes. 1/3 menos 2 vai me dar 1 menos 6 divididos por 3, que me dá menos 4/3. Então, numericamente falando, raiz cúbica de x divididos por x quadrado é igual a 1 divididos por raiz cúbica de x elevado a 4, tá? Então, se eu quiser, eu ainda posso simplificar e escrever dessa maneira. Então, isso aqui vai ser módulo de y divididos por x elevado a 4/3, que é raiz cúbica de x a 4. Ok? Bom, esse outro tipo de simplificação aqui consiste em nós tentarmos expressar os dois números em uma mesma potência, para tentar somar essas duas raízes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 2 raiz de 80, esse raiz de 80 aqui eu consigo expressar como sendo 16 vezes 4. Não é 16 vezes 4, é 16 vezes 5. 16 vezes 5, desculpem. Aqui. Vezes 5, né? Porque eu vou ter 50, 80, exatamente. E este cara aqui eu consigo expressar como sendo raiz de 5 vezes 25 vezes 5. Tá? Então, 25 vezes 5. Então, isso aqui vai ser igual, ó, a 2 raiz de 4 ao quadrado vezes 5, menos raiz de 5 ao quadrado vezes 5. Então, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado, se eu separar isso em duas raízes, aqui eu vou fazer passo a passo, né, para que todos entendam, mas obviamente isso não é necessário. Isso aqui vai ficar 2 que multiplica raiz de 4 ao quadrado, raiz de 5, menos raiz de 5 quadrado, raiz de 5. Tá? E aí a gente fica com 2 vezes 2, raiz de 5. Opa, 2 vezes 2, 2 vezes 4, né? Aqui é 4. Errou! 2 vezes 4, menos 5 raiz de 5. Então, eu tenho aqui 8 raiz de 5 menos 5 raiz de 5, que é igual a 3 raiz de 5.
tá? Então, numericamente, este cara é igual a este. E, em geral, vocês querem a forma reduzida. Se vocês não querem, o professor vai querer, tá? Confia em mim. Aqui, mesma coisa, ó. Aqui eu percebo que eu tenho um fator comum, que o fator comum vai ser y, tá? Aqui tá bem explícito. Então, como é que eu vou escrever isso, ó? Eu vou escrever raiz de 2x ao quadrado vezes y menos raiz de y ao quadrado vezes y. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho módulo de 2x, vai ser o resultado, e aqui eu vou ter o módulo de y, né? Aquela sexta propriedade que está sempre aparecendo na nossa vida. Então, isso aqui vai ser igual a 2 módulo de x raiz de y menos módulo de y raiz de y. E ainda, né, colocando o termo em evidência, o raiz de y em evidência vai ser 2 módulo de x menos módulo de y raiz de y. Esta seria a nossa resposta final. Então, aqui acabou a revisão, tá? Eu vou tentar propor no final das aulas alguns exercícios em que a gente possa treinar os conceitos que a gente aprendeu naquela aula, tá? Então, vão ser exemplos que não estão no livro-texto, que eu catei de algum lugar da internet, enfim, que eu achei interessante, tá? Então, vai ser a sessão Bora Treinar. Eu não sei se vai ter em todas as aulas, mas nesse primeiro momento vai ter, eu achei legal. Esse exercício aqui, por exemplo, ó, ele foi um exercício que eu tirei da proficiência de pré-cálculo de 2017, tá? Então, isso aqui seria um exemplo, um exercício que vocês teriam que resolver se vocês tivessem feito a proficiência de pré-cálculo em Florianópolis em 2017, tá? Consiste em fazer essa soma. Obviamente, né, o que é a proposta? A proposta não é vocês pegarem uma calculadora e calcularem esse negócio. Até porque eu nem sei se tem calculadora que vai ter precisão para fazer todos esses dígitos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que expressar, de alguma maneira, esses números, né, numerador e denominador, de maneira que a gente possa cancelar essas coisas, tá? Então, o que comecei fazendo, tá? Olha só, esse 4 elevado a 1001, 4 é 2 ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai ser, né, esse 4 aqui, ele vai ser escrito da seguinte maneira. Ele vai ser aqui. Ele vai ser 2 elevado a 1001 ao quadrado. Ou 2 ao quadrado elevado a 1001, tá? Isso aqui também é 2 ao quadrado, potência 1001. Bom, qual é a propriedade? Se eu tenho uma potência, né, multiplicada por outra potência, o que eu vou fazer vai ser multiplicar o 1001 por 2, né? Ou 2 por 1001 ou o 1001 por 2, tá? Então, aqui eu tenho que pegar esse 2 entra multiplicando e aqui o 1001 entra multiplicando. Então, isso aqui, esses termos aqui, eles são iguais a 2 elevado a 2002. Numericamente falando, isso aqui, né, este número é igual a esse, só que estão expressos de maneira diferente. E aí eu vou fazer isso com o 9. Esse 9 aqui eu vou expressar como um 3 ao quadrado. Me empolguei.
esse vai ser 3 quadrado e este vai ser 2 quadrado, tá? Então, o que que a gente vai ter? Isso aqui vai ser assim, ó, 2 elevado a 2003, divididos por 2 elevado a 2002, que multiplica. Ali eu vou ter o 9, né? Ele vai ser 3 ao quadrado. Então, vai ser 3 elevado a 2002 divididos por 3 elevado a 2003. Certo? E a mesma coisa eu vou fazer aqui no segundo termo. Então, eu vou ter 2 elevado a 2000 divididos por 4. Opa, não é 4. 2 elevado a 2 elevado a 1000, né? Que vai também dar o 2 elevado a 2000. Peraí. 2 elevado a 2000. E aqui eu vou ter 3 elevado a 2000 divididos por 3 elevado a 2001. Ok? Então, eu vou seguir as contas aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Primeira coisa que eu vou trabalhar é esse termo aqui, ó. Então, 2003 menos 2002, né? Se eu tenho a mesma base e expoentes diferentes, o que eu faço é subtrair um do outro. Então, isso aqui vai ser 2 elevado a 2003 menos 2002, que multiplica 3 elevado a 2002 menos 2003 mais 2 elevado a 2000 menos 2000 vezes 3 elevado a 2000, que multiplica, é menos 2001. Então, o que que a gente fica no final? Ó, no final aqui eu vou ficar com 2, né? Porque aqui eu vou ter 1. Então, eu vou fazer aqui no cantinho. Isso vai ser 2, que multiplica 3 elevado a menos 1, então vai ser 2 terços. Mais, aqui vai ser 1, né? 2000 menos 2000 dá 1. E aqui eu vou ter 2000 menos 1 vai dar 1 terço, né? 3 elevado a menos 1. Então, é 2 terços mais 1 terço. Isso aqui vai dar 3 terços, que é igual a 1. Então, esse número aqui, 2 elevado a 2003, que multiplica 9 elevado a 1001, divididos, é igual a 1. O resultado dessa soma é igual a 1. Tá? Então, é uma maneira diferente de nós escrevermos o número 1. E é uma maneira da gente treinar essa aplicação de potências. Tá? Vocês saberiam responder, será? Então, agora o próximo eu sugiro que vocês deem pause e vejam se vocês conseguem resolver. O próximo é isso aqui, ó. Qual é a metade de 2 elevado a 100? O que vocês acham? Tempo. Pensem aí um pouquinho. Pensaram? Então, existem algumas pegadinhas aqui, ó. Alguns poderiam pensar que é 2 elevado a 50, né? Porque se é a metade, talvez eu tenha que dividir ali o expoente. Aí a metade, né? 100 divididos por 2 dá 50. Alguns poderiam pensar que é 1 elevado a 100, porque daí eu poderia dividir simplesmente a base, né? 2 divididos por 2 dá 1, é 1 elevado a 100.
Bom, isso aqui não faz muito sentido para nós. Esse aqui também, ó, poderia pensar que eu tenho que dividir tanto a base quanto a potência por 2. Mas a resposta correta é esta aqui, ó. Por que que é essa? Bom, o que significa dividir 2 elevado a 100? Então, vou dizer que P, não, vamos definir como M, que é a metade, né? M é 2 elevado a 100 divididos por 2, né? Porque a metade é tu pegar o número e dividir por 2. Isso aqui é 2 elevado a 100 que multiplica 2 elevado a menos 1. Isso aqui é 2, 100 menos 1, que é então 2 elevado a 99. Depois me digam se alguém acertou a resposta. Espero que alguém tenha tentado fazer. É pegadinha, né? Não é que seja pegadinha, é que num primeiro momento a gente é inclinado a pensar que é, por exemplo, 1 elevado a 100, né? Então me conta aí depois se você acertou, tá? Aqui, também é um de A, B, C, D e E. Então dá pause e tenta resolver. Qual é o valor da expressão 2 elevado a menos 2 menos 2 elevado a menos 3 divididos por 2 ao quadrado? Pausa aí e tenta resolver. E aí, conseguiram? Vou confessar para vocês que eu demorei para achar a resposta. Eu pausei aqui a gravação, porque eu ainda não tinha resolvido, mas acho que agora eu consegui. Então vamos lá. Vou resolver e aí a gente acha a resposta dentre as possíveis, tá? O que que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Botei, eu vou copiar aqui, então, 2 elevado a menos 2 menos 2 elevado a menos 3 divididos por 2 ao quadrado. Primeira coisa que eu fiz foi colocar um 2 elevado a menos 2 em evidência. E aqui esse termo ficou 1 menos 2 elevado a menos 1. Tá? Tudo isso divididos por 2 quadrado. Se eu quiser, né, eu já posso botar esse 2 ao quadrado ali para cima e fico com 2 na menos 2, que multiplica 2 na menos 2, que multiplica 1 menos. Aqui que vem o truque. O que é 2 elevado a menos 1? É 1 meio, certo? Então, eu preciso escrever... Peraí, que tchutcho. Eu preciso escrever esse 2 elevado a menos 1 como sendo menos 1 meio. Tá? Então, 1 menos 1 meio vai me dar 1 meio. Né? Então, eu vou ter 2 elevado a menos 4, que multiplica 1 meio. O que é 1 meio? É 2 elevado a menos 1. 2 na menos 4, que multiplica 2 na menos 1. Então, isso aqui vai me dar... tablet tá lento. 2 elevado a menos 5. Que é a nossa resposta D. Alguém conseguiu? Me conta depois se tinha conseguido. Eu confesso para vocês que eu demorei um pouquinho para entender assim como é que eu poderia resolver, mas não é difícil. É só ir trabalhando com os números. Vamos ver se tem mais um aqui. Não, esse era o último de hoje, pessoal, tá? Então a nossa... Ah, não, tem. É que o tablet tá lento. Desculpem. Aqui, ó. Esse aqui eu acho que é o último, isso. Então aqui, a gente quer simplificar essa expressão aqui, ó. Esse aqui também eu quero que vocês tentem fazer. Ó, simplificar raiz cúbica de 9 mais 1 divididos por raiz cúbica de 3, que multiplica raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 24. Certo? Então, deem pausa aí no vídeo. Eu vou dar pausa aqui na gravação também, porque como eu não resolvi, eu não sei como é que se resolve e eu não quero perder tempo com vocês. Tá? Então, resolvam daí que eu vou resolver daqui. Pessoal, se vocês não conseguiram resolver, é porque não tem solução. Não é que não tenha solução, não tem as respostas possíveis aqui, ó. A prof, na hora de digitar, esqueceu de botar um parênteses aqui, tá? Então, se você resolveu e não achou a resposta, é porque tá mal escrito. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu só apagar isso aqui que tá cheio de rabisco. Vamos resolver conforme tá aqui,
E aí depois a gente pode até tentar resolver no formato correto, tá? O que que a prof esqueceu? A prof esqueceu de colocar um parênteses aqui, ó. Peço desculpas. Não que ele não tenha solução, ele só não vai ter as respostas aqui dentre as possíveis, tá? Mas então vamos resolver aqui. Eu tinha resolvido ele antes, do jeito que ele tá. Então, como é que ele tá? Ele tá assim, ó. Raiz cúbica de 9 mais raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 24 divididos por raiz cúbica de 3. É assim que ele está escrito, né? Ele não está errado, só que daí não vai ter as respostas ali entre as possíveis, tá? Vamos resolver assim, então. E aí vocês tentam depois resolver do jeito que a prof disse. Eu vou escrever aqui em verde como deveria ser, ó. Tá? Se resolver em verde, tem que ter a resposta aqui entre as letrinhas. Então, aqui, ó. Esse raiz cúbica de 9... a gente não tem o que fazer com ele vai ficar escrito assim mesmo, não tem como a gente simplificar essa expressão. Só que o que eu vou fazer? Eu vou simplificar esse raiz cúbica de 24, tá? Então, isso aqui vai ser raiz cúbica de 3 mais esse 24 eu vou escrever como 8 vezes 3. E esse 8 eu vou escrever como sendo um 2 ao cubo. Então, aqui vai ser raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 8. Opa, vezes 3. Vezes 3, né? Porque o 8 é o 2 ao cubo, tá? Divididos por raiz cúbica de 3. E aqui tem um mais. Então, isso aqui é raiz cúbica de 9. Eita, tô toda errada. Eu já tô no fim da aula, tô cansada. Raiz cúbica de 9 mais raiz cúbica de 3 mais 2 raiz cúbica de 3, tudo isso dividido por raiz cúbica de 3. Então, aqui a gente simplifica, né? Eu tenho raiz cúbica em todos os termos. Isso aqui ficaria raiz cúbica de 9 mais 3. Isso aqui seria a resposta, né? Não seria a resposta. Isso é a resposta da maneira como eu escrevi no slide, tá? E da maneira como... com os parênteses, peraí que eu vou ver a resposta aqui e já dou para vocês. Quando está escrito com os parênteses, como deveria ser, o gabarito diz que é a letra D. Então, fazendo essa continha aí, vocês têm que encontrar 12. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, me escrevam. Não se esqueçam de interagir com o vídeo, porque essa é a maneira como a gente vai cobrar frequência, né? Assim, como é que eu vou saber que vocês estão indo nas aulas? É interagindo com o vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão de melhora, né? Vocês perceberam que ao longo do vídeo deve ter alguns erros, assim. Eu não pretendo editar muito. Inclusive, meu filho tá gritando agora, não sei se vocês estão escutando. Mas eu não pretendo perder muito tempo editando vídeo, porque demora muito, o vídeo fica muito longo. Então é como se a gente estivesse em aula. Vai ter imperfeições, vai ter criança gritando, vizinho falando alto, cachorro latindo, tá? E dentro do possível, a gente vai levando assim. Mas se mesmo assim, alguma coisa da metodologia vocês acham que pode melhorar, que fica melhor para que vocês entendam, por favor, me escrevam. Eu vou fazer o possível para ajudar vocês. Tá bom? Nos vemos na próxima aula. Próxima aula a gente vai começar a ver polinômios. Certo, pessoal? Beijo, fiquem bem. Até mais!